Então, primeiramente, obrigado, Evelyn, por teres aceitado este convite para participar aqui no Pod Primos. É o nosso segundo Não. podcast e, primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigado, então. Obrigado a ti por me teres convidado, por teres tido em consideração a minha presença aqui e vamos ver. Vai correr tudo bem, certamente. Sim, esperemos que sim. E Vai correr tudo bem. a primeira pergunta é principalmente sobre o teu canal do TikTok. De onde é que surgiu o nome de Devnology? Eu simplesmente eu já contei a história de como surgiu a ideia. Foi a minha namorada que me deu no ano novo. E Devnology surgiu, foi bastante rápido. Eu pensei num nome e disse: um canal sobre tecnologia, meu nome é Devlin, Dev, Technology, Devnology. Foi assim. Foi assim, foi rápido, foi instantâneo. Sim, por acaso faz bastante O, sentido e o engraçado é que depois fui pesquisar ao Google, há um mês atrás, sensivelmente, fui pesquisar ao Google e vi que havia uma empresa de artes gráficas com o mesmo nome. E agora estou preocupado a ver se vou ter algum problema em relação a isso. principalmente se o canal Mas espero crescer que um não. pouco, isso pode se Exato, complicar. começar a se tornar relevante. Exatamente, exatamente. Isso é um Foi o que eu problema que pensei. te preocupa ou pensas nisso bastantes vezes durante o dia? Não me preocupa muito, porque a empresa não é portuguesa, é brasileira. Então pode ser que não. Mas não sei. Pode ser que não haja tantos Sim, 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 problemas. pode ser que não. Exato. E esta ideia de teres começado com a tecnologia, porque escolhes a tecnologia e não outro qualquer tema de por aí no TikTok? Um, havia dois temas que, que me poderia dedicar no TikTok, que era o futebol e a tecnologia, porque são as duas coisas que eu mais gosto. Decidi a tecnologia porque considero que é um ambiente mais tranquilo. No futebol há muito, tu sabes, aquela toxicidade do futebol, não respeitar opiniões, insultos e tal. No âmbito da tecnologia é tudo mais tranquilo. Podes apanhar com um fã de uma marca, um fanático de uma marca de vez em quando, mas na grande maioria é tudo tranquilo. Sim, porque até vemos que há pouca gente que fala de tecnologia hoje em dia no TikTok ou em qualquer outra rede. Exatamente, E seria mais fácil de chamar exatamente, pessoal e ser um influencer diferente. exatamente. Eu inicialmente até ia fazer o meu canal em espanhol, que eu sou fluente em espanhol e tudo, e consumo muito YouTube espanhol, só que pensei, acho que Portugal precisa mais de mim. Portanto, e por não haver tanta concorrência em Portugal, decidi fazer em Portugal. E em português. Faz muito sentido. E falando dessa influência em espanhol, já vi que estás aí com a camisa do Barcelona e vi lá no teu perfil que é 100% Barcelona. De onde é que vem este gosto Exato. pelo Barcelona? Este gosto por Barcelona surgiu desde que eu era pequeno. Acho que a primeira vez que ouvi falar de Barcelona foi porque vi um jornal no chão, porque eles tinham acabado de ser campeões em 2006. Isto era 2006. E eu vi o jornal no chão e vi e comecei a me interessar. E também comecei a jogar PES, era PES na altura, com os meus primos e usavam e víamos vídeos do Ronaldinho e essas coisas todas. E foi daí que surgiu a paixão pelo Barcelona. E já falaste um pouco sobre que o futebol hoje em dia está muito tóxico, mas uma opinião mais em geral, talvez sobre o futebol ou alguma coisa assim do género. O futebol é um desporto magnífico. Eu acho que o futebol, óbvio, como tudo na vida, tem partes mais, que é essa toxicidade e as faltas de respeito que existem, além de outros temas externos, racismo, etc. Mas acho que o futebol é um desporto muito bonito, que aproxima as pessoas e que, e que, e que é algo muito bom para no que toca a unir as pessoas, basicamente. Principalmente quando vemos as seleções a jogar e todos se unem no estádio de maneira magnífica. Exato. Ahm, Agora, falando mais no âmbito da tecnologia, o que é que Sim. pode mudar mais na tecnologia nos próximos anos com esta evolução ultimamente? Eu acho que o que vai mudar mais, o que vai ser a grande mudança vai ser a melhoria da inteligência artificial. Acho que
estamos a caminhar a passos largos para isso. E não sei se tu jogaste um jogo da PlayStation que é o Detroit Become Human. Não, mas já vi a gameplay inteira. É um bom jogo. Exato. É um bom jogo. Sim, acho que estamos a caminhar mais ou menos para isso, porque a inteligência artificial está cada vez mais a melhorar e é algo que sem dúvida será o futuro e tenho medo. Por uma parte tenho medo, porque Sim, porque mas por outra considero que até em Detroit vemos bastante o que é que pode acontecer se um dia tivermos robôs ou coisas assim do género. exato, que avance demasiado ao ponto de eles pensarem por si próprios e exato. É algo Mas que robôs talvez seja uma parte bastante já conhecida pelas pessoas de hoje em dia, exato, claro. mas a inteligência artificial, fora dos robôs, o que é que achas que pode evoluir? Desculpa, não percebi. Fora do âmbito dos robôs, o que é que pode evoluir com a Sim. inteligência artificial? Sinceramente, sinceramente não sei realmente Talvez, o que te responder. por exemplo, Mas frigoríficos por sim, exato, inteligência mas não artificial. deixam de ser, não Sim, deixam de ser robôs. Não são os típicos robôs como conhecemos, claro. mas, por exemplo, um computador, um telemóvel também é um robô, basicamente. Mas sim. Eu pensei que estavas a. Sim, já percebi. Ok. É isso, o que pode melhorar é as respostas certamente sejam mais rápidas, sejam mais naturais. Quando, por exemplo, fazemos alguma coisa, é que não estou mesmo, não estou mesmo a conseguir desenvolver, não estou como a conseguir elaborar. Não há problema. Havia aqui outro assunto também que Sim. acho que não chegaste a falar no teu canal, mas que o que é que neste momento dizes sobre Portugal poder ou não, neste caso na tua opinião, estar atrasado consoante outros países na tecnologia? Acho que é algo, é algo preocupante, sinceramente. Portugal, em relação à Europa e ao mundo, está atrasado em muitas coisas. Sim, a tecnologia é uma delas. E eu acho que é uma coisa que enquanto não se investir fortemente, nunca vamos estar no lugar de topo no que diz respeito à tecnologia ou outros assuntos. E neste âmbito, o que é Por isso, que Portugal talvez poderia fazer para que tivesse mais reconhecimento a nível da tecnologia? é mesmo a questão do investimento, sei lá, infraestruturas mais modernas, mais tecnológicas, as escolas, porque na escola onde eu andava, até no secundário, já há uns 4 anos, é que nem havia nem um quadro interativo, nem nada, era algo bastante raro de se encontrar, portanto, acho que é isso que falta para que Portugal se posicione num lugar mais acima no que toca à tecnologia em relação aos outros países. Sim, porque em relação aos outros países vemos várias escolas com miúdos a utilizar tablets com manuais digitais Exatamente. e em Portugal temos muitas poucas escolas com manuais digitais. Exatamente. É Ahm, algo que só depende dos nossos governantes, realmente. claro. Ahm, e esta situação recente da pandemia afetou muito a tecnologia ultimamente? Sim, obviamente, por exemplo, a escassez que existe de componentes, a falta de mão de obra que existe na indústria, dos processadores, de tudo, afetou bastante e ainda afeta, por exemplo, com o caso das consolas de nova geração, PlayStation 5, o Xbox Series X, que há pouco stock precisamente por haver escassez de componentes. E acho que a pandemia é a principal responsável por isso. Será isto também, talvez, esta pandemia, razão de algumas empresas estarem a atrasar, por exemplo, alguns jogos, como por exemplo vemos o caso da Konami, atrasou muito, por exemplo, o eFootball. Será que foi por causa desta razão da pandemia, perder muitos empregados? Sem dúvida, sem dúvida alguma. Ahm, agora, talvez
falar um pouco sobre que marcas é que achas que são mais confiáveis hoje em dia, mesmo depois da pandemia, marcas mais confiáveis para smartphones e Hum. computadores. Eu acho que as pessoas. Eu acho que não existem bem marcas que se deva desconfiar, porque não sabemos coisas antes de experimentarmos. Mas as mais clássicas, a Apple, a Samsung é sempre uma segurança. A Huawei, apesar de não ter os serviços de Google também. Um, as marcas chinesas também, que estão a vir muito forte no mercado. A OnePlus, a Realme, a Xiaomi, a Vivo, etc. Essas são as que estão mais consolidadas no mercado e acho que transmitem uma segurança às pessoas que as restantes, como as mais desconhecidas, como por exemplo a UMIDIG, não transmite tanto, por exemplo. Claro. E dentro dessas marcas, qual é que para ti sempre foi aquela que era mais confiável ou digamos que sempre te chamou mais a atenção? Eu falei disso há pouco tempo, a que sempre me chamou mais a atenção foi a Samsung. Foi realmente a marca que me fez apaixonar pelo mundo dos smartphones, com o lançamento do Galaxy S6, que eu achei, na altura, achei que fosse. Na altura achei que aquilo era a sétima maravilha do mundo, era a oitava maravilha do mundo, era algo fascinante na altura e desde aí sempre gostei muito dos produtos da Samsung, seja as TVs, os frigoríficos, etc. E sempre foi uma marca que me transmitiu muita segurança e muito, e muito respeito. É uma marca que eu respeito bastante. E uma curiosidade que eu tenho sobre essa marca foi produzida em que país concretamente? E há Samsung Coreia. mais ou menos quantos anos? É da Coreia. Eu não sei exatamente o ano, mas certamente seja dos anos 80, 70, não estou seguro do que estou a dizer. Mas inicialmente não tinha nada a ver com tecnologia. Era uma marca que vendia. É como se fosse um continente, por exemplo. O continente de hoje em dia vendia frutas, vendia peixe, as coisas típicas. E depois é que acho que o pai morreu e houve uma separação dos filhos e um dos filhos começou a investir mais e a apostar mais no ramo da tecnologia. E talvez o que é que pode ter mudado na Samsung para isso ter acontecido? Ou o que é que pode ter dado mais ideia? Será que o investimento não estava a ser bom o suficiente? Se calhar o dinheiro, se calhar devem ter visto que a indústria da tecnologia estava a crescer cada vez mais, porque óbvio que antigamente não era o mesmo que é agora, mas viram que seria uma indústria que certamente no futuro fosse bastante lucrativa e decidiram apostar. Certamente decidiram apostar nela. E será que Porque a indústria do vai. retalho estava. E mesmo a Samsung vai ter mais conhecimento nos próximos anos? Pode descer ou pode subir mais? Bem, eu acho que certamente acho que a Samsung é daquelas empresas que se eu tivesse de apostar em bolsa, certamente apostaria nela, porque agora com os novos lançamentos que eles vão fazer, com as novas. Que é uma empresa que está sempre a tentar inovar, foi o que eu disse no meu vídeo, está sempre a tentar inovar, e isso é dos motivos também por eu gostar dela, com os smartphones dobráveis que eles apostam que vai ser o futuro, com dobráveis de todo o tipo, enroláveis, dobráveis, eles apostam muito nisso também. Eles também estão bastante presentes nos microprocessadores também, distribuem para muitas marcas. Os ecrãs, a maioria dos smartphones são todos ecrã Samsung, e eu acho que é uma empresa que, óbvio que posso me enganar, ninguém sabe o futuro, mas acho que é uma empresa que vai muito para cima e vai continuar a subir. E mesmo com esses telemóveis dobráveis, será que isso pode prejudicar ou pode ajudar bastante a dar jeito para as pessoas hoje em dia? Depende. Depende, mas eu acho que sim, acho que é uma questão de hábito, as pessoas vão se habituar como se habituaram agora aos novos smartphones. Antes, óbvio que no início dos anos 2000 isto aqui era impensável, e depois 2007, quando saiu o primeiro iPhone, o primeiro smartphone de todos, era o iPhone, as pessoas não estavam tão habituadas e durante muitos anos continuam-se a utilizar os convencionais, que é o que está a acontecer agora. Portanto, eu acho que é uma questão de tempo e uma questão de hábito, e as pessoas
vão-se começar a adaptar e vai ser melhor para todos. Sim, principalmente porque hoje em dia, e já muito antigamente, reparamos que a nível do futebol, na tecnologia ou muitas outras coisas, vemos que o ser humano não está habituado à mudança e que é preciso mesmo muito Exato, tempo para aceitar uma coisa nova. Será exato. Mas isto uma má influência para estas novas invenções? uh, acho que acho que sempre foi assim e acho que ainda assim as invenções conseguiram prosperar, portanto é uma característica muito vincada no ser humano, sim, mas acho que nós demoramos muito mais tempo a adaptar-nos às coisas, mas mesmo assim acho que não afeta demasiado e com o tempo chegamos lá. Claro. E falando mesmo deste tema da Samsung, por acaso é um tema bastante interessante, eu vi Sim, recentemente lá no teu canal que há bastantes, ou pelo menos houve um vídeo em que falaste de um inscrito que falou sim. que não ia, acho que não ia, ia deixar-te de seguir de propósito só porque não falaste de alguma coisa. Certo? Ah, até me lembro do nick do rapaz, era Ricky, uma coisa assim. Já foi há algum tempo, por acaso. Por acaso é o vídeo que tem mais visualizações no meu canal. E eu acordei a história foi que acordei de manhã e fui ver, como todos os dias, as mensagens e tal, para ver se podia responder alguma coisa. E deparei-me com a mensagem dele a dizer que ele já me pediu várias vezes para, para comentar acerca do. Acho que era o Galaxy 02, uma coisa assim. E foi extremamente mal educado. Eu achei o comentário extremamente mal educado e decidi responder-lhe. Porque eu acho que de certeza que era uma criança e não tem bem aquela percepção ainda e gerir as suas emoções e nervoso, de certa maneira compreendo. Mas cabe aos pais também educar os filhos para saberem respeitar os outros e terem paciência. Paciência é uma virtude e é normal quando tens um canal, mesmo que para mim é difícil responder a esses comentários todos, mas eu esforço-me sempre ao máximo para tentar responder a todos. E na altura eu devia ter uns 3.000 seguidores, mas ainda assim chegavam bastantes mensagens e às vezes podia-me passar uma mensagem ou outra e não sei, o rapaz passou-se e decidiu fazer-me esse ultimato. Não percebo. Sim, e eu gostava de te perguntar, é difícil lidar com tanta gente a mandar comentários? Sentes-te mal por não conseguir responder de vez em quando a certas perguntas? Sim, acho que é algo normal no início que tentas meio que agradar a todo o mundo, tentar sempre responder a todas as mensagens, mas é algo realmente bastante estressante, porque estás constantemente ali, estás dependente de coisa. Ultimamente tenho tentado ter mais calma, não tentar responder a todos os comentários, porque é algo que mentalmente estava-me a fazer mal, estava-me a começar a fazer mal. E sinceramente acho que não há necessidade de responder a todos os comentários. Agora recentemente só respondo aos comentários que são mais que eu nunca respondi, porque antigamente respondia a todos os comentários e, por exemplo, alguém me perguntava podes comentar sobre o iPhone X? E eu escrevia em todos, já estava em tipo robô. Já falei sobre ele, é só procurares, tal, obrigado, mano. E tal. Depois a pessoa respondia, eu tinha a responder. Tinha mini conversas com cada comentário que existia. Eu tinha 1.000 comentários, por exemplo, tentava responder a todos. E isso fazia-me muito mal. Muito mal. E qual é que foi principalmente a tua experiência de um canal, talvez no início tão pequeno, e de repente agora, não digo que seja grande, mas és minimamente influencer de muitas pessoas no Sim, TikTok? Qual é que foi a claro. sensação? É algo muito gratificante. É muito gratificante porque vens de baixo, não sabes como é que vai correr, porque não deixa de ser um tiro no escuro. Um, e depois vês o carinho das pessoas, as pessoas a contarem contigo, a dizerem comprei este smartphone porque tu recomendaste, dá uma sensação
de gratificar, fico gratificado por ouvir semelhantes coisas e é algo para mim muito positivo. Para teres noção, o vídeo que me meio lançou, porque eu estava bastante estagnado nos 150, entre 150 e 200 seguidores, e o vídeo que me lançou foi um vídeo a falar de uns fones, que são os Redmi Buds 3 Lite, que deram 5.000 views e era bem acima da média que eu tinha, e num dia fiz logo 1.000 seguidores e passei para 1.200 e foi algo bastante bom e bastante assustador ao mesmo tempo, porque foi bastante repentinamente. Não estava à espera que bombasse tanto esse vídeo. E a partir daí reparei também que existem várias pessoas que, mesmo sendo minimamente influencers, acabam por parar um pouco, ou ter de preguiça, ou não ter tempo. E eu vejo que todos os dias, ou pelo menos minimamente 3 vezes por semana, passas por lá e fazes um vídeo para todas as pessoas poderem ver. Isto é algo muito, Exato. é algo muito difícil, é um compromisso. É difícil, sim, é difícil. Eu já desde há 3, 4 meses que lanço vídeo todos os dias, pelo menos um todos os dias, e é algo. Depende, porque a criatividade obviamente é algo que não é infinito e por exemplo, responder a comentários é algo que me ajuda bastante. Mas mesmo assim é um compromisso muito difícil. Por exemplo, hoje ainda nem sequer lancei vídeo. Certamente faça depois do nosso podcast. Porque é algo bastante complicado, mas quando comecei vi que o segredo para crescer era a consistência, e é nisso que me estou a focar, a consistência, tentar misturar a qualidade com consistência. Ok. Então, eu vejo bastantes assuntos, às vezes, também falas nos vídeos sobre carros. O que é que os carros podem mudar, ou mesmo na inteligência artificial, que já falámos? Qual é o futuro dos carros no momento? Certo, eu acho que eu estou no final da. Está a ouvir um barulho? Eu estou no final da carta de condução e eu acho que o futuro dos carros vai passar por não conduzir de todo. Ser o carro a conduzir por ti, como já existe na Tesla, o piloto automático. Considero que esse vai ser o futuro. O futuro dos carros vai passar por aí, certamente. Não há hipótese. Já existem táxis na China, que é uma empresa que desenvolveu uns táxis que conduzem sozinhos e já circulam pelas grandes cidades da China. Portanto, sem dúvida vai ser o futuro dos carros. Peço muita desculpa às pessoas que gostam muito de conduzir, mas o futuro dos carros vai ser esse. E será que existe hipótese de, mesmo as pessoas que gostam de conduzir, continuar com essa satisfação, ou vai mesmo mudar tudo repentinamente? Eu acho que sempre existirá essa opção. Sempre existirá essa opção, como ainda existe, quer dizer, não se vende, né? Quer dizer, consegue-se vender em segunda mão. Como ainda existe a possibilidade de não pagar um serviço de streaming, como por exemplo a Netflix, e ir ao cinema, por exemplo. Acho que é algo que sempre se vai manter, essa opção, mas acho que a grande maioria vai optar pelo novo, pelo que é novo e inovador. Sim, principalmente porque a geração está a mudar e cada vez se procura mais pela evolução. Que palavra é que se pode dar, Exato. talvez, às pessoas mais velhas que não sentem tanto esta nova evolução, e agora que te estão aqui a ver e possam estar a ver o nosso podcast, o que é que lhes podes dizer para que eles pensem um pouco e tentem mudar a sua opinião? Desculpa, estou-te a ouvir um pouco cortado. Podes repetir, desculpa. Ok, era sobre, neste caso, as pessoas mais velhas. pessoas mais velhas não estarem habituadas a esta nova evolução. E o que é que lhes podes dizer, agora que elas estão aqui provavelmente a ver no podcast, o que lhes podes dizer que pode mudar a sua opinião? Bem, eu acho que óbvio que não são todos, porque por exemplo a minha avó está bastante inserida na tecnologia, mas sim, a gigantesca maioria. Eu acho que é algo normal, eu acho que é algo que não os critico por isso, porque
é algo normal, é algo típico. Certamente nós também, quando sejamos velhos, não entenderemos os avanços tecnológicos, não seremos tão receptivos aos avanços tecnológicos que existirão na nossa altura. E eu acho que é algo totalmente normal e algo totalmente compreensível que eles não se interessem ou não percebam nada acerca do que está a acontecer neste preciso momento acerca com a tecnologia. E talvez uma palavra que os deixa pensar sobre a tecnologia de hoje em dia. Inovação. Inovação e constante inovação. As pessoas não estão preparadas para peço desculpa. As pessoas não estão preparadas para o que aí vem. Certamente é algo e acho que o principal promotor dessa inovação vai ser o Elon Musk. Sinceramente, eu acho que esse homem nasceu para revolucionar o mundo, certamente. Ele é um gênio. Para mim, é o maior gênio da era moderna atual. Pegando um pouco nesse assunto, o que é que te mostra nele que talvez te dê mais influência? A persistência que ele tem, a persistência em querer conseguir sempre os objetivos dele, como ele mostra com as suas empresas, com a Tesla, com a Starlink, com a Neuralink, com o Tesla Model P, que é o smartphone que tudo indica que vai sair este ano, da Tesla, que promete ser bastante inovador. E acho que é isso que o caracteriza mais, é a persistência que ele tem em querer conseguir sempre os objetivos dele e que ninguém o para, basicamente. E esta tecnologia hoje em dia, vemos que, principalmente em grandes fábricas e cenas assim do género, vemos as ameaças ambientais a crescer cada vez mais. O que é que se pode falar sobre a tecnologia e as ameaças ambientais? Eu acho que sinceramente, é algo que no futuro melhorará certamente. Porque se vão se inventar novas maneiras, certamente, de conseguir conciliar a inovação tecnológica com o bem-estar ambiental. Eu acho que é algo que se cada vez mais está a ser trabalhado, está a ser estudado, e acho que num futuro não muito longínquo, se conseguirá conciliar a 100% o bem-estar ambiental com a inovação tecnológica. E talvez fugindo um pouco da tecnologia, o que é que dizes sobre as ameaças ambientais de hoje em dia e algo em geral? Bem, eu acho que é algo horrível porque, sinceramente, à medida que o tempo vai passando, parece que vamos ficar sem planeta. Óbvio que nós não vamos presenciar isso, mas certamente as gerações futuras sofram mais com os erros que estamos a cometer agora. Por isso é que digo que é importante que se descubra uma maneira de conciliar a invenção, a inovação tecnológica com o bem-estar ambiental, porque sem planeta, o que é que se pode fazer? Claro. E talvez, falando neste tema das ameaças ambientais, a deflorestação é causada principalmente por raios solares ou mesmo por incêndios. Será que estes incêndios podem ser causados por vias tecnológicas? Bem, acho que sim, né? Certamente. Porque, por exemplo, as pessoas que são incendiárias, as pessoas que tentam, como por exemplo o que aconteceu na Amazónia, que o Bolsonaro fez propósito para queimar parte da Amazónia para poder vender terras ou alguma coisa do género, já não lembro o que é que dizia a notícia. Por exemplo, lança-chamas, tudo isso é tecnologia, portanto, não sei se estás a perguntar nesse sentido, mas se for, é isso sim. É tecnologia, portanto, sim. Não deixa de ser a ação humana, né? Porque
Não é tecnologia que tem perninhas e vai lá, mas sim, Claro. sim, utilizando tecnologia, sim. Mas agora falando principalmente dos teus vídeos, o quão difícil é lidar às vezes com comentários mais negativos ou que não queres responder, mas traz-te sempre aquela angústia, talvez. Exato. É algo bastante complicado. É um dos maiores defeitos do ser humano é que tu podes receber 10 milhões de comentários positivos que quando recebes um afeta-te, mesmo que as pessoas digam que não lhes afeta. Óbvio que há pessoas que com a experiência, com o tempo, afeta cada vez menos, mas afeta sempre receber comentários negativos. E obviamente quando eu recebo um comentário negativo, que é raro até é raro receber, mas quando recebo, tento ignorar. Antigamente respondia, quando respondia a todos os comentários respondia, mas agora simplesmente tento ignorar e distrair-me com outra coisa e tentar não pensar nisso. E mesmo nesses comentários que antes respondias, chegaste a pensar em eliminar alguns vídeos dessas respostas ou deixaste lá ficar na mesma para as pessoas verem? Não, não, não. Eu quando respondia não, raramente era em vídeo. Em vídeo só tenho dos meus quase 400 vídeos, tenho dois que é o do rapaz do disse que ia se desinscrever ou deixar de seguir e um recentemente, porque eu respondia mais em comentário. E, raramente bloqueio alguém, deixo lá, mas só bloqueio quando é mesmo a difamar e a dizer que só desinforme, como houve um rapaz no início a dizer que só desinforme e tal. Depois fui debater com ele e não sabia nada, basicamente. E tive bloqueio para não ter problemas, para não pensar mais nisso. Mas raramente bloqueio alguém. Ok. Ahm, Quanto mais ou menos em média é que é preciso hoje em dia, com esta nova evolução, quanto é que é preciso em média para ter um telemóvel ou um smartphone adequado para esta nova geração? Boa pergunta. Eu acho que com 500 euros consegues ter um smartphone excelente em tudo. As marcas, obviamente, com o marketing, um, tentam criar necessidade, porque é isso, a função do marketing é criar necessidade no cliente. Uma falsa necessidade, obviamente. Mas a realidade é que ninguém precisa de smartphones, os flagships, que é como que é a denominação que nós damos aqui no mundo da tecnologia, os flagships, que são os smartphones gama alta, 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 S22 Ultra, iPhone 13 Pro Max, etc. Não precisamos desse tipo de smartphones porque os de 500 euros atuais já fazem coisas extremamente similares. E mesmo talvez para pessoas que talvez não tenham essas posses ou não podem gastar até 500 euros para um telemóvel nova Sim, geração, sim. um telemóvel razoável para se dizer que está dentro da nova geração. Por menos de 200 euros consegue-se arranjar um telemóvel que funcione bem e que não vais ter problemas nenhums. Consegue-se arranjar por 200 euros, por exemplo, um, o Redmi Note 11 é um smartphone que funciona bem, sem qualquer problema e que tem uma boa câmera pelo preço, tem muito boa câmera pelo preço, tem um processador que vais conseguir fazer qualquer tarefa. Óbvio que não é focado para jogos, porque há muita gente que interpreta mal quando eu digo que tem um bom processador, porque as pessoas pensam, vou poder jogar ali Fortnite, Call of Duty. Não, não é isso, mas também há essas opções dentro desses preços, obviamente, dedicados para certas coisas. É por isso que eu digo que os de 500 euros são os perfeitos, que englobam todas essas características. E quando baixamos mais o preço, por exemplo, menos de 200, temos de procurar coisas específicas, temos de pensar o que é mais importante para nós. Por exemplo, se eu gosto de jogar, vou por um Poco X3 Pro. Se eu gosto de fotografia, vou por um Realme ou um Xiaomi e tal. É assim, é basicamente isso. E dentro mais desse tema, por exemplo,
Uh, não é só o processador, como dizias, que conta para se poder jogar bem. Existe a memória RAM, existe muitas outras coisas importantes. O que é importante Exato. entre uma pessoa que talvez queira trabalhar mais em edição de vídeos e outro que queira jogar mais no telemóvel? Eu acho que são duas, são exatamente essas duas são processos que são bastante pesados e o processador tem extrema influência nisso. Óbvio que a RAM também, teres uma boa quantidade de RAM para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de travamento, nem nada, que possas fazer várias coisas ao mesmo tempo. É para isso que serve mais a RAM, para poderes fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o processador é mais para te dar aquela potência, portanto, para editar e jogar, sim, um processador de gama alta, média alta, gama alta, digamos de gama alta, para não teres problema nenhum, é o ideal. Ok. Dentro desta parte dos smartphones, qual é que foi assim o primeiro smartphone que tiveste? O primeiro smartphone que eu tive. Se não me lembro, se não me engano, acho que foi um Alcatel One Touch, uma coisa assim. Foi na época que eu não entendia muito smartphones, mas era o que havia na época, era como podiam dar na época e sim, era um smartphone horrível, obviamente, Se mas era o que havia. fosses ver hoje em dia, que mais ou menos quanto de RAM ou processador é que isso tinha? Hoje em dia certamente teria 1 GB de RAM, certamente seria mesmo um smartphone super básico, um, e um processador de gama baixa, Claro. porque travava bastante, certamente. Não era nada bom. Muitas pessoas falam bastante do iPhone, mas será que o iPhone é realmente melhor ou tem algumas baixas consoantes aos Androids? Um, a única coisa a única coisa subjetiva quando comparamos Android e iPhone são o sistema operativo. O sistema operativo é algo bastante ambíguo, é algo bastante subjetivo que não costuma entrar nesse aspecto. Mas quando entramos no aspecto do hardware em si, no aspecto do hardware, o iPhone perde em bastantes coisas e de longe não é o melhor smartphone. Perde para muitos outros tipos de Android e ganha em outras coisas. Não existe um smartphone que seja melhor que os outros em tudo. Em tudo. Dentro dos Androids, há sempre um que tem um pouco melhor processador, um pouco melhor câmara, um pouco melhor. E dentro das câmaras, que é o que as pessoas costumam falar mais nos iPhones, dentro das câmaras, as pessoas tendem a entender que já não é. Este tem a melhor câmara, ponto. Não existe isso também. Não existe um smartphone que tenha a melhor câmara que os outros, obviamente dentro da mesma gama. Há um que tem uma melhor grande angular, outro que tem uma melhor câmara principal, outro que é melhor de noite, outro que é melhor em vídeo. O importante é que as pessoas procurem o equilíbrio e o mais completo. E para mim o mais completo do mercado hoje em dia é o S22 Ultra, que é o smartphone que engloba mais coisas ao mesmo tempo. E falando deste âmbito da câmara, talvez o telemóvel ou os smartphones que a marca que tenha Sim. melhores câmaras. Melhores câmaras. Era exatamente isso que eu estava a te explicar. A Samsung, a Apple ou o Huawei sempre se, sempre se mantiveram no topo como as três grandes no que toca à câmara. Outra coisa que as pessoas confundem quando se refere à câmara não é a câmara em si, mas o motivo de muita gente pensar que os smartphones têm a melhor câmara não é pela câmara em si, mas sim pela otimização. A otimização que a Apple tem com as diferentes redes sociais. E o que acontece é quando tiravas uma foto com o iPhone, por exemplo, ela saía muito bem. E depois, se fosse comparar com o Android, seja ele qual for da gama que seja, isso notava-se a diferença, que a diferença era bem grande. E depois, se fosse comparar nas aplicações nativas de câmara, nas aplicações de câmara, até vias que, por exemplo, o Android podia estar melhor.
É uma questão de otimização, que muita gente confunde. O que realmente mudou este ano foi que a Samsung. O que acontece é que, como a Apple é um sistema operativo para um smartphone, para os desenvolvedores da aplicação é muito mais fácil otimizar para um do que otimizar em Android para One UI, que é da Samsung, para MIUI, que é da Huawei, que é não sei o quê, que é da Xiaomi, a otimizar para vários. E também por Android ter diferentes gamas, é algo que também penaliza bastante. Ter smartphone de gama baixa, gama média, penaliza bastante na hora de otimizar. O que aconteceu este ano foi que a Samsung estabeleceu acordos com Spotify não, Snapchat, Instagram, com o TikTok, com as principais redes sociais, para que otimizassem a aplicação de câmara, a aplicação para que a câmara seja igual ao que se vê na câmara nativa, para que a aplicação tenha o mesmo comportamento que tem na câmara normal. É exatamente isso que a Samsung conseguiu, e conseguiu fazer muito bem este ano, e certamente outros fabricantes Android acedam a esta estratégia para que possamos ter várias opções no mercado, e para um criador de conteúdo não ser obrigado a comprar ou iPhone ou Samsung este ano, por exemplo. E em termos do telemóvel, ou do smartphone neste caso, é preciso ser razoavelmente grande, ou pode ser pequeno e ter uma boa qualidade? Não, obviamente. É um tema que eu falo bastante no meu canal, por acaso, que é que os smartphones grandes, os smartphones pequenos, quer dizer, estão em vias de extinção. É uma raça em vias de extinção, porque antigamente era bastante comum, os gama altas eram todos pequenos. Eram normais para a época, mas agora são pequenos. Depois, cada vez mais, começou a haver os grandes, e até que chegou um ponto que os fabricantes Android passaram tudo para smartphones grandes. Smartphones de qualidade, smartphones grandes. Qualidade igual a grande. E depois começaram também a fazer isto na gama média e gama baixa. Portanto, os Androids eram praticamente todos grandes. Depois, a Apple era a única que sobrava para smartphones pequenos. Até agora, que lançou os iPhone 12, o 12 mini e o 13 mini. Só que a Apple também vai abandonar o barco. Portanto, até agora existiam smartphones pequenos de qualidade. Mas a partir de agora vai ser super difícil encontrar o smartphone pequeno de qualidade. Mas hoje em dia existem. E vemos agora estas novas marcas, por exemplo, o Oppo, a Xiaomi, a Redmi. Que diferenças é que essas marcas podem fazer agora no mercado dos smartphones, ou mesmo fones, comparado à Samsung ou ao iPhone, que já existe há alguns anos? Concorrência, muita concorrência, porque o que essas marcas fazem é dar-nos algo muito bom por um preço mais baixo, e isso gera bastante competitividade no mercado, porque quando uma empresa tem vendas asseguradas, costuma relaxar-se bastante e começar a fazer políticas abusivas, a meter preços muito altos, porque como não tem concorrência, começa a relaxar-se. Mas com estas marcas chinesas, estas novas Xiaomi, Oppo, Realme, o que elas fazem é... A Xiaomi também, como já está há algum tempo, já está-se a começar a relaxar também, por coisa, mas estas marcas que estão a chegar agora fazem exatamente isso, dão-te bastante por um preço mais reduzido. E são as famosas marcas qualidade-preço ou custo-benefício, como queiras chamar. E este Oppo, principalmente, para mim sempre foi uma curiosidade. É uma marca recente, mais desconhecida. O que é que esta marca traz de diferente, talvez, ou de melhor do que das outras marcas? A Oppo? Sim. A Oppo, há pouco me perguntaste a fotografia, por acaso tinha de mencioná-los, porque a Oppo em fotografia faz um trabalho excelente, sem dúvida. Eles são uma marca que é relativamente nova no mercado ocidental, mas bastante consolidada no mercado oriental. É bastante, principalmente na Índia,
que o país de origem dela é a China, mas principalmente na Índia é uma marca bastante forte. É uma marca que faz parte do grupo BBK, e junto com a OnePlus, a Realme e a Vivo, e elas partilham muita tecnologia entre si. Portanto, são como irmãs, é como uma família, partilham bastante tecnologia entre si. E é uma marca que é isso que eu estava a te dizer, que nos traz inovação, que nos traz bons produtos por um preço reduzido. Mas o que eu estou a dizer para a Oppo também se aplica à Realme, à Xiaomi, à Vivo e às outras todas que estão a chegar agora ao mercado ocidental. Ok, fugindo um pouco mais talvez deste tema, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, houve bastantes hacks informáticos. Isto cresceu bastante depois da pandemia. Qual é que foi a grande diferença? Não sei, sinceramente. Certamente tenha sido o tempo livre dos hackers, né? Certamente, porque não deixam de ser pessoas normais, né? Com um grande conhecimento em informática, que certamente tenham vidas e ao estar tanto tempo, ao serem obrigados a estar em casa, certamente não sei o que lhes passou pela cabeça, que começaram a hackear tudo. Ou muitas vezes também é por temas que acontecem, para sacar algum tipo de informação, para revelar verdades escondidas, como por exemplo o que está a acontecer agora na Rússia. Os anónimos ameaçam que vão revelar alguns segredos do Estado russo. Recentemente hackearam a televisão russa, tudo em contra da guerra, basicamente. Mas essencialmente é isso, o tempo livre. O tempo livre certamente tenha sido o motivo de tantos ataques hacker ultimamente. E talvez que tipos de hackers ou tipos de ameaças informáticas é que vemos mais ultimamente, e quais é que são as mais perigosas, que as pessoas devem ter mais atenção? Que são as famosas, que são, por exemplo, as mensagens de, por acaso há uma agora a circular que são as mensagens do correio. Por exemplo, dizem levante tal encomenda, não sei o que mais, clica aqui no link, que são as mais básicas. Clicas no link e depois eles acedem à tua informação através do teu smartphone. Por isso as pessoas têm de ter muito cuidado. Ou também há outra que é a sua encomenda já chegou, envio 80 e tal cêntimos, não sei o que mais, ou €1 e tal, para este endereço, não sei o que mais. A pessoa clica no link, vai para pagar e também roubam as informações todas. Outra que esta, acho que esta é a mais perigosa, que é que não sei como acedem, certamente através de uma destas anteriores que mencionei, acedem ao smartphone de um amigo teu, e depois de repente um amigo teu envia-te um link, não sei o quê, e tu clicas no link porque é um amigo teu, te sentes confiança e tal, e tem acesso também ao teu smartphone. Portanto, é algo que as pessoas têm de estar bastante atentas, não clicar em links nenhuns, é o mais importante, e ter bastante atenção a isso, é isso. Sim, e principalmente viu-se recentemente uma coisa que aconteceu no Instagram, acederem à conta de Instagram e mandarem mensagens de um amigo teu, mandar-te uma mensagem para clicares também num link para perderes de seguida também a tua conta. Exatamente, aconteceu por acaso a um amigo meu próximo, e eles por acaso já estavam avisados, já lhe tinha avisado porque estava a rolar esse tipo de hack, mas quando não me ouviram, clicaram no link e aconteceu exatamente isso. Portanto, as pessoas têm de ter bastante cuidado e não andar aí a clicar em links desconhecidos. E apesar disso, como é que podemos prevenir? Talvez com antivírus, como é que podemos prevenir, maioritariamente? Prevenir este tipo de coisa, este tipo de ataques, só mesmo tendo o conhecimento, só mesmo tendo a informação, o conhecimento de que eles existem, saber identificar só mesmo assim, porque não existe nenhuma aplicação milagrosa que consiga ainda,
Mas se alguém algum dia criar, vai ficar milionário de certeza. Um, Alguma aplicação para detectar se é se é uma burla, um ataque hacker ou não. Ainda não há. Só mesmo identificando, só mesmo sabendo identificar, aprendendo a saber identificar e ter muito cuidado. Só mesmo assim. Também outra coisa que tinha curiosidade era qual é que será o melhor antivírus hoje em dia para pessoas que principalmente possam ter medo de acontecer coisas parecidas. Por acaso não sei, sinceramente, para dizer a verdade, por acaso não sei. Não me atreveria a dizer nenhum. E até porque eu não costumo usar antivírus. Há boatos por aí que os antivírus colocam vírus, também não acredito nisso, mas por acaso não costumo usar nenhum tipo de antivírus. Não costumo usar nenhum tipo de antivírus. E falando disso, será que existe a possibilidade mesmo de, ao ponto de eles estarem a aceder aos nossos dados e ou dentro dos nossos ahm, documentos e tudo mais para poder fazer a limpeza? Será que eles ao aceder a isso podem estar a hackear-nos ou outra coisa assim do género? Uh, acho que não, mas a parte de nos espiar é bastante certa. É bastante certa. Seja as empresas grandes, a Google, a Facebook, etc. Porque basicamente quando aceitamos as cookies, que são aquelas coisinhas, aceitamos as cookies quando entramos numa página web e tal, basicamente estamos a aceitar, porque eu recentemente vi acho que foi um podcast sim, de um ex-trabalhador da Google que dizia que sim, acediam a tudo, conseguiam ter informação a tudo. O Facebook também há bem pouco foi o Mark Zuckerberg foi a tribunal por causa da venda de informações dos usuários do Facebook. Mesmo FBI, a Interpol, quando tem acesso a todo esse tipo de informação, à câmara do nosso smartphone, quando há alguém procurá-lo, quando faz uma pesquisa do género suspeita, por exemplo, como matar alguém sem ninguém saber, por exemplo, uma pesquisa assim burra, uh, eles têm acesso a isso e podem até acionar algum tipo de protocolo e para estar vigiado. Eu ouvi isto num podcast, sinceramente, e é bastante certo, não és trabalhador. Também vi, agora fugindo um pouco do tema da tecnologia e um pouco mais talvez para acabar, e vi também que tens lá 100% e depois está Cavs. O que é isto do Cavs? Ah, é o meu clube de basquetebol favorito, o Cleveland Cavaliers da NBA. O basquete talvez seja um desporto menos conhecido que o futebol, mas está a crescer bastante ultimamente. O que é que se pode dizer ou que palavras é que queres deixar aí para os fãs de basquete? Bem, a NBA é algo. É como tudo, quando as pessoas descobrem. Que é algo, quer dizer, é algo realmente que já se acompanhava, óbvio que não tanto como o futebol, que o futebol é algo bastante coisa, bastante, bastante reconhecido a nível mundial, o basquete não tanto, mas acho que é algo que já se acompanhava bastante e é algo de bastante interesse. Se nunca viste nenhuma partida ou num jogo da NBA, recomendo bastante que vejas porque é algo bastante entretido e algo quando se aprende a gostar não se deixa nunca mais de gostar. É uma paixão minha por acaso que eu tenho. Gosto mais de jogar até do que ver. Sou mais apaixonado por jogar do que ver, mas ver é extremamente interessante. Talvez sem ser o basquete e o futebol que vemos que gostas, um desporto talvez que te chame ao interesse, mesmo talvez não tanto de jogares, mas de assistires de vez em quando. Sim, sem dúvida o ténis. Sem dúvida o ténis começou a ser nos últimos 3 4 anos uma paixão minha. Comecei a ver e apaixonei-me pelo desporto, sinceramente. O ténis é algo que gosto imenso. E é o único desporto que eu gosto mais do feminino do que o masculino. É o único desporto. Adoro ténis, sinceramente. Agora, uma última questão
e não é bem uma questão, é mais uma opinião que fiz também ao primeiro participante e gostava que falasses um pouco, que é para talvez tentarmos influenciar algumas pessoas. É a tua opinião sobre o racismo e o Racismo, que, não é? sim, o racismo e o que é que podemos fazer para mudar na cabeça das pessoas. Eu acho que eu tenho sempre esta resposta para sempre que alguém me pergunta, tenho sempre a mesma resposta e dou sempre a mesma resposta porque eu acho que sinceramente é a única solução. A educação. Educar as gerações futuras para que seja algo que nem sequer se mencione, que seja algo normalizado. Porque só com a educação é que se consegue moldar as pessoas. Porque as pessoas, quando já são mais velhas, já têm. Óbvio que não é impossível alguém mudar, mas quando as pessoas já são crescidas, têm, já têm as ideias bem vincadas e é bastante difícil que mudem as ideias delas. Até podem camuflar as ideias e fingir que já não as têm, mas muitas vezes é falso. E só mesmo com a educação e educar as gerações futuras, acho que essa é a única solução e a única maneira de poder acabar, seja com o racismo, o machismo, qualquer tipo de discriminação social que exista na sociedade, só com a educação. Claro, e talvez, não sei se tens a mesma opinião, mas talvez os miúdos, o que muda hoje em dia seja que os miúdos talvez tenham um pouco mais de liberdade. Sim, sim, também acho, sem dúvida, qualquer, sem dúvida. Os miúdos de agora têm bem mais liberdade do que os nossos pais tinham, ou mesmo nós. Acho que nós até já apanhámos um pouco dessa mesma liberdade, não tanto como agora, mas sim, apanhámos um pouco dessa mesma liberdade. Podemos fazer o que quisermos, temos facilidade de acesso à informação, temos tudo, podemos decidir o que queremos ser, sem dúvida, sem dúvida, e sem pressão de ninguém. Muito bem, então, olha, a sério, Devlin, obrigado por teres aceitado este convite para vir aqui ao nosso podcast, neste caso Obrigado, o Pod Primos. O meu primo obrigado, não, obrigado. o meu primo não pôde estar aqui Ah, disponível hoje, que nós somos dois. é com o teu primo que tu fazes? Sim, por isso é que temos o nome de Está Pod certo, está certo. Primos. Pode primos. Não pôde estar disponível hoje, vai estar nas próximas vezes. Foi um Uhum, prazer enorme, principalmente porque hoje em dia não temos tanta informação sobre tecnologia e acho que depois disto fiquei a uhum. saber muito, mas muito mais. E acho que as pessoas aí à volta vão ficar a saber bastante também, já que és um conhecedor. Eu vou deixar também aí o link na descrição para as pessoas poderem te ir lá ver no TikTok. Para quem não sabe, o Devlin é um influencer da tecnologia, como ele falou aqui durante este podcast, e espero que vocês gostem. Vou deixar lá na descrição. Por isso, mais uma vez, Devlin, obrigado. E Não, obrigado eu por teres contado comigo e estarei sempre disponível para se quiseres fazer uma segunda parte no futuro. É só contar comigo, já tens aí o meu contacto e tudo e é à vontade. Foi um prazer enorme. Até tive em algumas partes bastante nervoso porque é a primeira vez que alguém me faz este tipo de entrevista e tive nervoso em algumas partes, mas sim, acho que correu bem e muito obrigado, agradeço-te a ti e ao teu primo também por me terem convidado. Muito obrigado então. muito obrigado. E então, até à próxima.